Notícia de agora, jovem assassinado a tiros no conjunto Almirante Tamandaré. Ícaro Novaes, tem polícia por aí? Como é que tá a situação? É com você. Olá Mariana, boa noite para você, boa noite para quem acompanha o Cidade Alerta. É uma noite chuvosa aqui na região do Santos Dumont, no conjunto Almirante Tamandaré, especificamente na rua Santa Isabel, onde há pouco, agora no final da tarde, início da noite, aconteceu um homicídio aqui nessa rua. Dá para perceber que é uma rua pequena, com as casas muito próximas, muitos moradores aqui curiosos. A equipe do 8º Batalhão já está aqui preservando o local desse crime. E esse crime aconteceu dentro de uma residência, Mariana. Essa casa que está aqui ao meu lado direito, a casa de número 97, onde esse jovem, um adolescente de 17 anos, identificado preliminarmente como Andrei, aqui na região, na comunidade, muita gente que conhecia ele, e esses criminosos chegaram, invadiram a residência dele e efetuaram os disparos de arma de fogo, crime que assustou toda essa comunidade aqui, muitos chegando do trabalho, um horário ainda com o fim do entardecer, né, o início da noite, portanto, plena luz do dia. Esse crime aconteceu aqui, deixou todo mundo muito amedrontado. Esses criminosos que se aproximaram, efetuaram esses disparos de arma de fogo e fugiram do local. A polícia chegou em torno de 6 horas, a polícia foi acionada, chegou, já fez esse isolamento aqui, agora aguarda o Instituto Médico Legal, a perícia já fez o isolamento aqui da área, inclusive da cena do crime dentro da residência do adolescente, para preservar essa área, para que seja feito todo o trabalho policial, todo o trabalho de levantamento. A gente até pegou algumas informações coletadas aqui com o 8º Batalhão, infelizmente eles não podem conceder entrevista, eles não estão autorizados, mas informaram que fizeram esse cerco aqui, já acionaram o Instituto Médico Legal, e quando chegaram aqui já encontraram o adolescente sem vida. Também as informações relacionadas a esses criminosos, as pessoas que efetuaram os disparos de arma de fogo, eles conseguiram fugir antes da chegada da polícia, portanto agora será feito um levantamento de informações, inclusive buscar câmeras de segurança, elementos, testemunhas que possam auxiliar nesse processo de investigação para identificar quem cometeu esse crime. Aqui na porta da residência, conversando com algumas pessoas que também não querem aparecer, certamente, claro, com receio de dar entrevista, a gente percebe que dentro da casa há muita cana-de-açúcar, ou seja, ele trabalhava com a cana-de-açúcar, trabalhava com esse material, inclusive na porta da residência dele ainda tem alguns restos de bagaços de cana, era um indicativo de que ele trabalhava com esse tipo de produto, e ainda não há outras informações sobre alguma outra atividade relacionada a esse jovem adolescente. Como eu disse, Mariana, um jovem que é conhecido aqui nessa rua, nessa comunidade, como Andrei, de apenas 17 anos, e que foi surpreendido por esses criminosos agora no início da noite. O trabalho agora aqui da polícia é preservar o local do crime. Algumas pessoas já foram indicadas aqui para que possam trazer informações, ser testemunha desse crime, e agora a gente começa a perceber que é a chegada daqui a pouco da Polícia Civil, da polícia que vai fazer também esse trabalho técnico, esse trabalho da perícia, que vai começar esse primeiro trabalho aqui de investigação policial, e também aguardando a chegada do Instituto Médico Legal para fazer o recolhimento do corpo. Tem também aqui, a gente mostra aqui, ó, Mariana, agora tem alguns projéteis que ficaram aqui na via. E aí a chegada agora da equipe técnica da Polícia Civil, a equipe que é responsável por esse trabalho de investigação. É outra parte agora que envolve esse crime. A Polícia Militar, como eu disse, os policiais do 8º Batalhão fizeram essa preservação do local. E agora começa o trabalho de investigação, de coleta das informações essenciais, né, para esse inquérito policial, que certamente será instaurado, deverá ser conduzido pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Enquanto isso, Mariana, muita gente aqui na rua ainda, pessoas que conheciam o próprio Andrei, abaladas, assustadas com esse crime no início da noite. Como a gente mostrou aqui, na rua ficaram os resquícios desse crime, né? A gente já mostrou aqui os projéteis que ainda estão aqui, que serão, claro, avaliados por esses peritos, por esses profissionais que estão chegando aqui. E recapitulando, para quem chegou agora no Cidade Alerta, a gente está registrando aqui um homicídio na rua Isabel, no conjunto Almirante
Tamandaré, no bairro Santos Dumont, onde um jovem, de acordo com as informações, as primeiras informações levantadas, de apenas 17 anos, conhecido como Andrei, ele estava dentro da própria residência quando foi surpreendido por criminosos que efetuaram disparos de arma de fogo e fugiram do local. É tanto que essa vítima, ela ficou na própria sala de estar e faleceu ali mesmo. Quando os policiais chegaram aqui, já encontraram o óbito constatado. E agora a gente vai mostrando ali também o trabalho da perícia, da polícia, a respeito dessas primeiras informações que são essenciais, esse trabalho técnico para poder levantar informações que são cruciais para essa investigação policial. Mariana, segue por aí, a gente continua acompanhando aqui o trabalho da polícia e a qualquer novidade a gente volta aqui no Cidade Alerta. Deixa eu continuar um pouquinho com você, Ícaro Novaes, analisando essa cena aí de crime. Não podemos normalizar. Imagine você chegando do trabalho, você, enfim, achando que vai ter o seu descanso, chega na sua rua, tem um homicídio. Não podemos naturalizar o assassinato. A gente está falando de um jovem de apenas 17 anos de idade que foi assassinado com tiros no conjunto Almirante Tamandaré, no bairro Santos Dumont. Eu vou pedir para o seu cinegrafista, se puder, Ícaro Novaes, dar uma mostrada para a gente e a pedir para os pais, para os familiares, tira as crianças de cena de crime, gente. Quanto menos os nossos pequenos tiverem contato com isso, é melhor. Há quem pense, mas é a realidade da minha rua, é a realidade do meu bairro. Mas o seu filho, o seu sobrinho, a sua criança não precisa estar passando por isso. De estar vendo essa movimentação de perícia, de estar vendo essa movimentação da polícia no local de crime. É um local que tem sangue, é um local que tem uma energia pesada. A gente está falando de uma pessoa que perdeu a vida. Estava em casa, na sala, quando é surpreendido por homens que já chegaram atirando. Então não é normal que a gente deixe criança nesse tipo de ambiente. Então, para você que está ligando a televisão agora, esse crime aconteceu agora há pouco, a perícia está no local, possivelmente o IML também deve estar chegando por aí para levar o corpo deste jovem. Se você é parente, se você é amigo dele, tem alguma informação que pode ajudar o trabalho da polícia, a polícia está no local, quer conversar com a gente também, pode falar com o Ícaro Novaes. A gente não vai mostrar a sua identidade. Informação, Ícaro, das pessoas por aí, né? Imagino que esteja todo mundo dentro das suas casas, com medo possivelmente de dar entrevista. Esse é um momento em que as pessoas têm receio de dar algum tipo de informação, porque pode ter sido alguma briga de facção ou alguma questão relacionada ao tráfico de drogas. A gente não tem a menor ideia. Fato é que tem sinais claros de uma execução, de um crime por algum tipo de vingança, algum tipo de retaliação. Agora, qual a motivação a gente ainda não sabe. A gente está vendo os peritos nesse momento fazendo justamente o trabalho, vendo quantas cápsulas tem no chão para saber quantos tiros foram deflagrados. Depois vai ser feita essa análise no próprio corpo deste jovem, apenas 17 anos de idade, para saber de fato quantos tiros atingiram ele. O corpo dele ainda está no local do crime. No momento em que tudo aconteceu, estava inclusive chovendo bastante. A gente vê ainda que o local ainda está molhado por aí. Isso, de alguma forma, dificultou a chegada das pessoas até aí, inclusive dificultou a chegada da nossa equipe de reportagem. Para chegar aí, são vários acessos, inclusive um deles estava completamente alagado, dificultou a nossa equipe de reportagem chegar até o local. E você acompanha o trabalho minucioso agora da perícia. Eles estão nesse momento vendo, tem mais projéteis por aí? O que é que pode ser analisado nesse momento? Então os peritos tiram foto de tudo, fazem um registro de tudo, porque qualquer coisa pode ser essencial e crucial na investigação da polícia. Ícaro Novaes, tiraram as crianças aí do local. Como é que tá por aí agora? Algum parente, algum amigo, alguém por aí? Olha, Mariana, como eu trouxe com as características aqui da Rua Isabel, aqui a gente é uma comunidade, né, o conjunto Almirante Tamandaré aqui no Santos Dumont, é uma rua muito próxima, as residências estão muito próximas, o espaçamento, é tanto que a gente preferiu não entrar com o carro da TV, justamente porque havia
como ela é apertadinha, não dá para muitos carros passarem por aqui. Então, justamente por essa característica, as pessoas estão assim nas portas de casa, assim, de fato, a gente percebe aqui muitas crianças, muitos curiosos. Certamente é um fato que desperta a curiosidade da vizinhança, além do medo em si, né? E aí fica todo mundo aqui reunido agora acompanhando, todo mundo um pouco mais confortável com a presença da polícia, né, que está fazendo esse trabalho de investigação, um pouco mais confortável, começa a aparecer para saber, inclusive, o que aconteceu. A gente tentou conversar com algumas pessoas aqui no início da rua, pessoas que disseram que ouviram os disparos, mas que não viu necessariamente o que aconteceu, o que teria acontecido. Somente quando saíram, depois que passou o momento de susto dos disparos de arma de fogo aqui, tomaram conhecimento, por exemplo, que se tratava do jovem Andrei, que mora aqui nessa casa. Inclusive, como eu destaquei aqui, a gente percebe que ele trabalhava com caldo de cana, com a cana de açúcar, dentro da própria residência dele. Pela sala aqui, pelo que a gente consegue ver, tem um material justamente alheio a esse tipo de atividade, e é um adolescente que era muito conhecido aqui nessa via, mas os detalhes, as informações, a gente ainda está levantando aqui com a vizinhança, que certamente tem medo de falar sobre o crime, evita, né, falar sobre esse crime com receio de alguma espécie de retaliação, de se intrometer, né, nessa história. De fato, é muito comum a gente registrar esse tipo de medo nas comunidades. Você perguntou dos projéteis também, né, Mariana? A gente teve até dificuldade de localizar, como a rua ainda está muito molhada aqui, estava chovendo forte até na instante, agora que deu uma trégua na chuva, a gente começa a visualizar aqui, os policiais fazem esse trabalho criterioso. Eu percebi também essa equipe policial verificando já se existem câmeras que fazem um circuito de monitoramento aqui de alguma residência e que possam trazer imagens, trazer uma maior lucidez aos fatos que ocorreram aqui no final da tarde. Então é um trabalho muito criterioso, os policiais estão aqui, certamente terão ainda algum tempo de trabalho pela frente, até que chegue o Instituto Médico Legal. Somente após esse trabalho da polícia, da perícia, que o Instituto Médico Legal vai fazer esse recolhimento do corpo desse jovem e encaminhar ao IML para que a família possa fazer o reconhecimento e liberar esse corpo para todo o trâmite para o sepultamento e velório. A Polícia Militar, os policiais militares do 8º Batalhão também seguem por aqui agora nesse trabalho, passando esse bastão para a Polícia Civil, que é quem faz essa investigação. Mariana, você perguntou, ainda tem muita gente aqui nas redondezas, todo mundo acompanhando esse trabalho da polícia, querendo também respostas a respeito da identificação desses criminosos, e a gente segue por aqui tentando buscar informações para trazer para quem acompanha aqui o Cidade Alerta. Mariana. Parabenizar os peritos, viu, Ícaro? É um trabalho minucioso. Como é o trabalho da polícia no local do crime, gente? Primeiro chega, isola o local. Perceba que ali onde os policiais estão, o nosso repórter Ícaro Novaes tem o maior respeito e ele não se aproxima. A polícia militar faz ali uma espécie de segurança também, para que não se aproxime ali do perito, porque ele está agora, gente, coletando tudo que é possível para preservar aí a cena do crime, para isolar a cena do crime, uma observação minuciosa. Ele também, o que ele está fazendo nesse momento? Ele está documentando o local, tirando foto, para que todos os vestígios aí estejam registrados. Também é feito nessa coleta de vestígios biológicos, logo em seguida também. Vestígios biológicos, físicos, químicos, para poder fazer essa análise do crime da melhor forma. Ô Ícaro, você trouxe uma informação, né, que é muito importante, e para você que nos acompanha, jornalismo popular é assim, tá? Quem tem sempre razão e quem traz a informação com total credibilidade é repórter no local. Então, olha a importância do Ícaro Novaes estar aí. Está trazendo outros elementos. A gente aqui se questionava se ele teria algum tipo de envolvimento com a criminalidade. Mas o Ícaro traz para a gente que as pessoas disseram a ele que se tratava até de um trabalhador. É um jovem de 17 anos que trabalha com caldo de cana. Inclusive o Ícaro disse que viu por aí até alguns materiais dele, né, Ícaro, de trabalho. É isso mesmo, Mariana. Aqui na porta da casa dele, a gente já percebeu, por exemplo, o bagaço de cana. Tem aqui aquele vasilhame que é utilizado para justamente embalar aqui. Só um minutinho, Mariana, para pegar uma orientação aqui. Cartucho aqui, vocês podem comprometer a cena se vocês puderem. Perfeito, viu? Perfeito. Ó, vou pedir para o Cleones. Cleones,
vem um pouquinho para cá, a gente recebeu uma orientação aqui da equipe da Polícia Civil para a gente recuar um pouquinho, porque tem uns cartuchos aqui nessa cena de crime, e até para a gente não pisar, não comprometer, ele pediu para a gente recuar um pouquinho aqui para justamente preservar também essa área de trabalho da polícia. Então a gente vai só recuar um pouquinho aqui, Mariana, para poder dar esse espaço que a equipe competente da Polícia Civil ela solicitou aqui. Então, retomando o que a gente estava falando, na porta da casa dele aqui a gente vê o bagaço de cana. Para quem olha lá para dentro da casa, eu me aproximei um pouco, tem mais alguns baldes lá, aqueles tonéis, né, com canas, e tem embalagens também, vasilhames para o caldo de cana. Tem algum maquinário também. Daqui a gente consegue perceber que a gente não vai conseguir chegar lá próximo do portão, justamente porque já é uma área preservada pela polícia, mas tem um maquinário lá dentro que também é o indicativo da atividade profissional dele, que ele trabalhava fazendo esse caldo de cana. Inclusive na porta da residência dele tem um carrinho de mão ali, tem um tonel e tem uma vassoura que certamente ele estava usando momentos antes do crime ter acontecido, Mariana. Então a gente agora segue aqui aguardando esse trabalho da polícia. Como a gente disse, a vizinhança, todo mundo aqui acompanhando também esse trabalho, mas ninguém quer falar, quer prestar alguma informação mais sensível, justamente com receio, e certamente serão colocadas pela polícia aí como testemunhas. Como eu disse, as casas são muito próximas aqui, tem uma casa bem de frente, pessoas que podem ter visto com mais detalhes o que aconteceu, ter identificado alguém, além das câmeras de segurança, que são fatores que estão sendo observados com cuidado pelos policiais aqui, para poder ajudar nesse processo de investigação, de identificação desses criminosos que cometeram o crime e rapidamente fugiram, deixaram esse local para que não fossem localizados pela polícia, mas agora sim começa esse trabalho policial para poder identificar esses criminosos e, de fato, dar uma resposta, né? Localizá-los para que eles possam pagar por esse crime. A gente continua recebendo essas orientações para poder ficar em cima da calçada, lembrando essa observação, porque como a gente já localizou aqui, Mariana, um projétil, a gente conseguiu mostrar um pouco mais cedo aqui um projétil, a polícia, assim como a gente está vendo o asfalto todo molhado aqui, está olhando com muito critério, com muito cuidado para ver o que tem de vestígio que possa auxiliar nessa investigação policial, viu, Mariana? Parece até uma cena de filme, né, Ícaro? A gente nesse momento vendo a polícia trabalhando em tempo real, coisa que a gente vê normalmente em filme, infelizmente está acontecendo na vida real. É um jovem de 17 anos assassinado e a gente vai... Ícaro, vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou precisar seguir aqui, mas pela minha experiência com reportagem, eu tenho mais anos de repórter do que apresentando, eu volto com você a qualquer momento. Porque, às vezes, quando a gente desliga a câmera, aparece uma mãe, um irmão, um parente que quer dar entrevista, mas sem mostrar o rosto. Medo ali da câmera estar ligada, chegar, mas quando desliga, aí a pessoa fica um pouco mais tranquila e consegue dar essa entrevista. Então, a qualquer momento, a gente volta com o Ícaro Novaes, com outras informações de lá, de repente, com algum familiar. Vamos direto com o Ícaro Novaes, do Conjunto Almirante Tamandaré, Santos Dumont. Jovem, 17 anos, assassinado. Já estamos vendo que o cenário aí do crime é outro, né, Ícaro? Já estão sendo colocadas as numerações, possivelmente onde foi encontrado projéteis de arma de fogo, não é isso, Ícaro? É isso, Mariana, projéteis e vestígios, todos os vestígios estão sendo sinalizados aqui pela Polícia Científica, que chegou há pouco também para prestar esse apoio nessa investigação, nessa análise aqui desse local do crime. A gente já tinha registrado aqui, por exemplo, a presença dos policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, e em seguida chegaram esses técnicos da Polícia Científica, né, que também tem essa expertise. E aí faz essa sinalização aqui com esses números, onde há vestígios, onde há sinais desse ato criminoso que aconteceu aqui no final da tarde desta sexta-feira, aqui no Conjunto Almirante Tamandaré. A gente registra agora, inclusive, Mariana, o recolhimento, né, do projétil que foi encontrado aqui.
aqui. Inclusive, uma informação importante também já nesse trabalho aqui da polícia é que uma câmera de segurança da residência aqui vizinha conseguiu registrar o momento em que os criminosos chegam. E aí até um detalhe interessante, esses criminosos chegam a pé, são 2 homens, os 2 armados, Mariana. A gente infelizmente não conseguiu essas imagens para trazer aqui no Cidade Alerta, a gente só conseguiu pelo menos visualizar aqui rapidamente. A gente pediu, claro, acesso, mas não foi liberado. E a gente conseguiu visualizar que esses 2 homens chegam a pé, os 2 armados, e os 2 desferem disparos de arma de fogo em direção a essa residência onde estava essa vítima, esse jovem Andrei de 17 anos. Outra informação importante que a gente conseguiu confirmar aqui é que era um local de trabalho dele. Ele trabalhava aqui raspando a cana, e aí raspava a cana, era a atividade dele. Só que já há algum tempo ele não aparecia aqui. A gente estava conversando com alguns vizinhos que falaram, olha, nunca mais ele tinha vindo. Hoje ele voltou a aparecer, estava raspando cana mais cedo no início da tarde, e no final da tarde, certamente quando já estava próximo de encerrar o serviço, foi quando esses criminosos chegaram e efetuaram os disparos. E aí foi registrado esse homicídio. Agora a gente percebe ali o trabalho da perícia já entrando dentro da área onde o corpo da vítima está, já caminhando para essa etapa final desse trabalho da Polícia Científica aqui de levantamento de informações que estarão no inquérito policial, que ajudarão para a resolução desse crime. O Instituto Médico Legal também já está aqui na Rua Isabel, no conjunto Almirante Tamandaré. Como a gente destacou, precisa, claro, da finalização desse trabalho da Polícia Científica, da Polícia Civil, para que possa fazer o recolhimento do corpo. Enquanto isso, a gente vai mostrando esse trabalho lá dentro, onde está o corpo, um corpo que foi coberto mais cedo pela própria vizinhança aqui, o pessoal aqui, para que esse corpo não ficasse na porta da casa à mostra, né? Já que é uma rua que tem muitas crianças, inclusive crianças que estão aqui ao redor ainda como curiosos. Você fez até o apelo aí, né, Mariana, para que os pais botassem as crianças dentro de casa. Acaba sendo difícil numa rua como essa, uma rua que é muito apertada, todo mundo curioso aqui nas redondezas. Então, Mariana, a gente segue aqui acompanhando um trabalho que vai se aproximando aqui da finalização desse trabalho da Polícia Científica. Daqui a pouco o corpo será recolhido e encaminhado ao IML. Mariana. Eu agradeço, Lucas, pelas informações, parabenizar aí o trabalho da polícia, o Ícaro Novaes, parabenizar o trabalho da Polícia Científica, da Polícia Militar, Polícia Civil, todos aí trabalhando neste momento, inclusive debaixo de chuva, mostrando para vocês a dificuldade de fato do trabalho da polícia.